A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos. Que o amor, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida hoje. Hoje nós estaremos tratando aqui, de um assunto bem bacana que eu já tratei na igreja, mas que eu achei de suma importância estarmos trabalhando ele hoje. Amém? Que Deus abençoe infinitamente a sua vida, que o Senhor se manifeste. Amém? Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando aí. Irani, Eliane, Débora, a Ritiele, a paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Paz do Senhor, Edna. Estão ouvindo bem aí? Tá bom o áudio, tá bom o vídeo? Como é que tá por aí? Paz do Senhor, minha mãezinha Marilene, boa noite. Paz do Senhor, Yara. Amém. Enquanto as pessoas vão chegando aí, vocês podem ir pegando aí a palavra de Deus, abrindo lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Paz do Senhor, Lobato, sejam bem-vindos. Vamos iniciar orando, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante da Tua presença. Queremos nos apresentar diante do Senhor, pedindo perdão por tudo aquilo que desagrada o Teu coração. Pedindo ao Teu Espírito Santo que cada vez mais nos conduza, Senhor, para o Teu coração, para os Teus propósitos, para os Teus desígnios. Pedindo que o Senhor gere um coração em nós segundo o Teu coração. Pedindo que o Deus de paz, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória, cada dia mais nos dê a entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Revela a nós, Senhor, a altura, o comprimento, a largura, a profundidade. Eu quero pedir ao Senhor, nos ensina, Senhor, a ser pessoas segundo o Teu coração. Nos ensina, Pai, a caminharmos dentro dos Teus propósitos. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem bacana. Alguns da igreja aí vão lembrar que eu já tinha tratado desse assunto com vocês, mas hoje nós vamos tratar dele um pouco mais. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo... Vamos ler todo, E quando chegar onde eu quero, a gente explana um pouco melhor. Tá bom? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tiver amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita,
não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. Amém? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, o maior destes é o amor. Amém? Pai do Senhor para todos que estão chegando aí, Éder, Maria José, Vinha, Colbert, os que chegaram depois. Amém? Queridos, o apóstolo ele começa falando sobre o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribuísse tudo que tenho, se não for por amor, nada aproveita. E o que eu quero chamar a nossa atenção aqui, né, que o amor ele é a base, né? Foi por amor que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz e para nos remir. E o que eu quero salientar aqui hoje, o que eu quero trazer como foco, vamos pegar aqui a partir do versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias... O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. No versículo 9, ele vem ensinando aqui o seguinte: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E é sobre isso que nós vamos discorrer um pouco hoje aqui, né? Quem de nós tem pleno conhecimento, né, das coisas de Deus? Quem de nós consegue ter toda a essência de Deus ainda estando no corpo mortal, né, ainda estando com muitas falhas, né, que nós temos? Então, quem tem o pleno conhecimento, né, de todas as coisas de Deus? Quem tem pleno conhecimento, né, espirituais, né, quem tem esse nível tão elevado quanto o Senhor Jesus teve? Então, se nós pararmos para analisar, nós vamos ver que o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é algo de suma importância, né? Porque nós temos que adotar essa realidade que ainda nós estamos passando por um processo, né? E nós temos que ter cuidado que pelo dom que nós temos, não nos tornemos donos da verdade, né? Arrogantes, que a gente não pode ficar inchado, né? Como um pombo. Há muito tempo atrás eu li um livro, eu não me lembro do nome nem do autor, porque faz muito tempo e às vezes o pessoal pega os livros emprestados, né? Mas eu me lembro da história de um pica-pau em que ele voou para uma árvore seca enquanto se aproximava uma tempestade. E aquele pica-pau, ele bateu em alguns lugares, bicou ali, né? Que o pica-pau ele bate, né? O seu bico ali. E em determinado momento ele voou. Quando ele bateu o bico, desceu um raio e rachou a árvore no meio. E o pica-pau olhou para aquele lá e falou: rapaz, como minha bicada tá poderosa. E eu quero falar algo para você. Tudo que Deus nos deu
todo dom foi para a edificação do corpo de Cristo, não foi para estarmos disputando, né? Não foi para estarmos nos ensoberbecendo. E o que me chama a realidade, né, é que diante do pouco conhecimento, muitas vezes nós temos resistência, né, criticando tudo que as pessoas fazem, às vezes perseguindo até essas pessoas, né, que têm ideias que não se adaptam bem ao nosso sistema, né, não é bem aquilo que nós queremos. E nós temos que entender que cada um de nós temos um chamado específico. E eu quero chamar a sua atenção aqui, é que cada um tem um chamado, tem um ritmo e uma forma de fazer. E a igreja muitas vezes, a própria palavra de Deus diz que dentre os dons, né, o de profecia ele é maior, mas nós temos que ter cuidado para não estarmos em muitos momentos abatendo pessoas que não têm o dom de profecia ou valorizando menos essas pessoas, porque todos nós somos importantes para o corpo de Cristo. É importante a pessoa que está no altar pregando, é importante a pessoa que está na porta dando um abraço, é importante a pessoa que tem o dom de trabalhar na obra social, é importante a pessoa que está na salinha das crianças, embora nós saibamos que em muitos momentos, né, muitos querem estar à frente, muitas vezes não querem esperar o tempo, né, determinado por Deus para que suba e para que aconteça. Às vezes as pessoas ficam forçando a barra, querem um reconhecimento. Mas o que me chama a atenção é que nós podemos analisar isso, né, da forma que o mundo é. Por exemplo, nem todo escritor terá um livro como best-seller. Nem todo cantor, né, vai receber um disco de ouro. Nem todo empresário vai conseguir comprar o mundo inteiro. Nem todo empresário vai conseguir estar entre os mais ricos do mundo. Então, cada um tem sua importância dentro daquilo que faz. E muitas vezes, dentro da igreja, o que mais é valorizado é o dom de profecia. E a Bíblia está dizendo que tudo que eu faço, se não for por amor, né, de nada adianta. Se não for por amor, de nada vale. E muitas vezes, né, esses inchaços nós, estou dizendo nós porque somos nós seres humanos, amém? Muitas vezes a gente persegue e mata projetos de sonhos de outras pessoas que nós achamos que não se adequam àquilo que nos é pertinente. E da mesma forma, nós temos que ter cuidado também de não querer empurrar a garganta abaixo aquilo que a gente acha que é o correto. A gente que está à frente da obra, vocês não têm ideia de quantas pessoas chegam com um projeto, de quantas pessoas chegam querendo fazer as coisas, né? Então, cabe a nós líderes não matar essa pessoa, mas cabe ao liderado também saber esperar um tempo, saber esperar que para tudo existe um tempo determinado, não é verdade? E as nossas diferenças de opiniões vai existir sempre, mas nós temos que ter cuidado, né, de estar se sujeitando, né, aquilo que é importante. Uma vez uma ovelha de outro lugar, de outro ministério, veio até mim e falou assim: bispo, eu tenho vários projetos, mas na minha igreja ninguém me valoriza. Aí eu perguntei para ela assim, eu falei: vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem deu o projeto? Ela: Deus. Aí eu falei: pois é, você acha que o Deus que te deu o projeto não é o maior interessado em que ele se estabeleça? Aí ela: sim. Eu falei: pois é, e o Deus que eu conheço é o Deus que estabelece o tempo e o modo. Existem algumas coisas que eu e a bispa
projetamos no início do nosso pastorado, que até hoje nós não colocamos em prática, porque tudo é perfeito no tempo de Deus. Mas o que eu quero trazer aqui para as nossas vidas hoje é sobre essas diferenças, né, que existem, essa diversificação de dom, né? E nós temos que ter o cuidado de não excluir, né, e de alguma maneira quebrar a harmonia e a comunhão, né, do corpo de Cristo. As pessoas, elas brigam por muito pouco, gente. Querem tirar satisfação. A teologia do confronto hoje. O que é isso, bispo? As pessoas acham que tudo é confronto. E muitas vezes o próprio silêncio ele vai falar muito. Muitas vezes a própria circunstância que a pessoa está colhendo ali já vai falar mais do que qualquer palavra, né? Então, enquanto na verdade nós não estamos vendo, né, na forma que são as coisas espirituais plenas, né, ou apenas um braço, né? Lá no 12º versículo nós vamos ver algo, né, onde os reflexos, os conhecimentos que nós possuímos hoje, eles são imperfeitos, né, e em algumas vezes até mesmo ilusório. Quantas vezes eu achei que estava plenamente certo de algo e não estava, né? Nós não estamos aqui tratando. Eu quero que vocês me entendam. Eu não estou aqui falando de hereges, que a pessoa que vem trazer ensinamentos errôneos que vão contra o canon das Escrituras, que vão contra aquilo que a palavra de Deus diz, é uma coisa. Eu estou dizendo de pessoas que às vezes não aceitam o líder, né? Porque ele não faz o que ela quer, ou às vezes o líder que não aceita o liderado porque não quer ver com que ele cresça e muito menos ver com que ele coloque para fora os projetos que ele tem. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? E o que nós temos que combater é aquilo que vai contra a sã doutrina. Por exemplo, eu já vi pessoas ensinando aí que não tem nada a ver você ter mais de um relacionamento. Eu já vi pessoas ensinando coisas que vão contra o princípio de Deus. Não, isso tem que ser combatido de uma forma rígida, de uma forma firme, assim como o apóstolo Paulo e o próprio Cristo, quando ele falava dos fariseus, né? Chamava de hipócrita, de raça de víboras, né? Eu não vi Jesus em momento algum brigar, né, por aquilo que achavam dele, mas quando eles queriam confrontá-lo ou trazer qualquer ensinamento que era contra os princípios do Senhor, aí sim ele se colocava, né? Ele como é que eu vou dizer, se impunha. Amém? Então, enquanto o que o próprio Jesus e os apóstolos ensinam o padrão de Deus, né, eles resistiam da mesma forma, né? E eles não perseguiram e não mataram ninguém. O Senhor Jesus, ele chamava o povo, ensinava, nem todo mundo que ouviu, né, o Sermão da Montanha permaneceu, nem todo mundo que esteve na multiplicação dos pães e dos peixes permaneceu. E o que me chama a atenção é que esse amor de Deus, ele é algo lindo, porque Deus, ele espera essa transformação. Ele sabe que ele está lidando com um ser, né, que lidar parcialmente com a plenitude daquilo que Deus tem para ele, mas que ele tenha paciência de ir ali moldando, que ele tenha paciência de ir ali trabalhando, né, e sem precisar matar, sem precisar ferir, né? E é quando nós começamos a enxergar, né, o que está acontecendo. E isso é uma verdade contínua, né? Até hoje, ele convida aqueles que se chamam pelo nome de cristão, né, ou que chamam pelo nome de Cristo, a praticar tudo de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina.
E nós podemos perceber que há ainda muito mais luz que provém da palavra de Deus e não tem luz nenhuma que provém de opinião humana. Às vezes nós nos apegamos tanto a uma opinião. Não, eu acho que isso é dessa forma, e eu bato, e eu persigo, e eu mato. Enquanto se formos parar para analisar, ninguém é detentor de todo conhecimento e ninguém conhece Deus plenamente. É verdade que eu tenho que ter prudência no que eu falo, mas quantos profetas estão calados, né, por medo de represárias, com medo de morrer, não é verdade? Então, quando nós tratamos sobre esse assunto, nós vamos ver que aquilo que Deus tem de pleno para nós ainda não veio. Só vai vir no segundo advento, né, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode afirmar, né, que tem todo o conhecimento, que é completo, né, que ao menos de uma parte daquilo que está disponível a nós, eu quero te falar que isso é impossível. Nós vamos ver grandes mestres aí brigando na internet, envergonhando o outro, chamando de fariseu, chamando de hipócrita, de certa forma chamando de ladrão. E quantas pessoas estão sendo salvas por causa desse evangelho que está sendo pregado? Eu acho que o Senhor Jesus, ele nos ensinou a sermos afrontados e entregar essas questões a Ele. E é quando nós paramos para analisar, queridos, né, que em muitos momentos nós vamos falar, né, de ensinamentos da Bíblia sem nem ter provado. Nós vamos ensinar o que a Bíblia diz. Porque quem conseguiu provar de tudo, né? Então nós não provamos de tudo que Deus preparou para nós. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte vai ser aniquilado. Mas nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Amém? Então, quanto a essa dispensação, isso que está disponível para nós, né? Nós vamos ver que o que é corruptível vai se encerrar um dia e o que é eterno vai permanecer. O que é eterno é o quê? O incorruptível. Aquilo que é completo. Aquilo que vai me satisfazer, que vai me saciar. Então, quando nós paramos para analisar, né, esse versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, nós vamos entender que ninguém é detentor de todo conhecimento e ninguém vai carregar toda a glória e toda a essência. Então cabe a mim e a você termos a humildade de ouvir tudo e reter o que é bom, né? De ter cuidado com os ensinamentos, mas de saber também que ninguém é autossuficiente, ninguém é dono da verdade, principalmente com relação às coisas espirituais. Não é verdade? Nós não somos nem com relação às questões que somos mestres. Quem é o mestre da medicina que sabe tudo? Quem é o mestre da educação que sabe tudo na área que ele se formou? Então o aprendizado, ele é contínuo. E nós estamos num aprendizado contínuo, né? Daquilo que é em parte. Porque o que é perfeito ainda está por vir. Amém? No versículo 10 diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A imperfeição minha e sua, ela é temporária. Amém? E eu quero aproveitar para te perguntar aqui, você já pensou em parar porque uma imperfeição sua veio à tona? Gente, eu não estou falando aqui das pessoas que ficam querendo namorar o tempo todo dentro da igreja, nas pessoas que ficam se prostituindo, nas pessoas que querem continuar vivendo uma vida aí, galanteando as pessoas, passeando, curtindo a vida. O que eu estou falando aqui é de pessoas que muitas vezes aparece uma fragilidade dela e ela tenta fugir. Você não é perfeito. Você não é alguém que carrega a essência da verdade de Deus e muito menos dos dons.
Amém? Então, essa imperfeição, ela é temporária. Amém? O seu defeito, o meu defeito, essa nossa incapacidade de alcançar a excelência daquilo que Deus tem para nós, hoje nós não temos acesso a tudo. Amém? Por mais que a pessoa seja espiritual, por mais que ela ore, por mais que ela experimente, nós estamos falando de um homem aqui que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis que não é dado ao homem falar. E aqui ele está dizendo, olha, só vai vir o que é perfeito quando o que é em parte for aniquilado. Amém? Então, um novo estado, ele vai vir, né? Permanente. E ele vai substituir esse temporário. E um dia esse estado meu e seu de imperfeição vai ficar para trás. Nós vamos chamar de estado, né, anterior. A profecia, da mesma forma, jamais poderá atingir qualquer alto pináculo de permanência. Quando cessa, acaba. Amém? Mas a profecia, nós temos que entender que a palavra de Deus diz que não havendo profecia, a igreja se corrompe. Amém? Então a profecia, ela é algo necessária e útil enquanto estivermos aqui. Amém? Mas vai chegar um dia em que ela vai cessar. O conhecimento e a profecia, que são imperfeitos e que estão somente um tempo aqui, não podem ser desconsiderados. A gente não pode simplesmente ignorar isso. Amém? Mas a nossa esperança se eleva muito acima disso. Imagina quando nós estivermos com o Senhor, com um novo corpo, com um novo nome. Amém? Imagina quando nós estivermos lá gozando de plena comunhão. Para analisar. Quão gloriosa, né? A perfeição, ela vai ser conferida na forma do projeto que Deus arquitetou para nós. O Senhor Jesus vem nos buscar e aí dá-se início a um processo. Amém? O acontecimento que o apóstolo faz alusão aqui, ou pelo menos aquilo que ele quer representar para nós, ele está dizendo de um grande salto. Ele está dizendo de um estágio muito além do que nós estamos vivendo. O que é em parte, aniquila-se. O que é perfeito, assume lugar. Olha que coisa grandiosa. Amém? Em que nós passamos por isso, né? Ir para frente, dar um salto, né? Estar libertos do corpo mortal, daquilo que nos faz pecar, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E ter uma elevação rápida, né? Na direção da sua origem, na direção da origem da essência do nosso Senhor. E nessa elevação para Deus, no estado eterno que haverá nos lugares celestiais, é que os dons espirituais que nós conhecemos agora na terra vão ser eliminados, porque os dons é para edificação do corpo. Amém? Mas isso somente para nos tornar capazes de completar diretamente as grandes realidades celestiais. Então hoje, tudo que tem para edificação do corpo, tudo que tem para o crescimento do corpo de Cristo, vai chegar um momento que nós não vamos ter que lidar com muita coisa que a gente tem que lidar hoje. Amém? E a tão esperada, né, e finalmente chegada à perfeição, ela vai nos envolver completamente, né? E nós vamos poder provar, né, e estaremos compartilhando disso de uma forma perfeita. Tudo aquilo que Cristo é e tem, a sua essência. Amém? Em sua natureza mortal, né, em sua natureza metafísica,
nós vamos começar a entender que esse processo, nós vamos passar por ele. Amém? Então, é algo que nós vamos herdar. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos 8:17. Pega a sua Bíblia lá. Romanos capítulo 8, versículo 17. Vamos a partir do 15, amém? Por que não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento em que nós nos elevarmos, né? Seremos na realidade elevados a um nível e um grau muito maior do que nós estamos provando hoje. Não é verdade? Mas não é só até aí não. Vamos lá também para o versículo 29 e 30. Perdão. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. A pessoa, quando nós tivermos um corpo glorificado, que coisa grandiosa, né? Abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 23. Vamos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O Senhor Jesus, ele é a plenitude. Amém? E eu quero te perguntar hoje, você já teve medo de não conseguir alcançar aquilo que Deus tem para você? A palavra de Deus, ela nos convida a buscar com zelo os melhores dons. Não é verdade? Vamos ler lá 2 Coríntios 3:18. Amém? Vamos 17 e 18. Diz assim: Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade de espírito, ou a liberdade, né? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então aqui nós estamos num processo. Amém? Existem pessoas que são mais espirituais do que as outras, que têm mais intimidade do que as outras, mas tudo fruto de uma busca. Amém? Embora, queridos, o que nos aproxime mais de Deus é o amor e um coração quebrantado e contrito. O conhecimento e o dom, ele nunca será maior. Amém? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 1:4.
pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém? Então é quando nós paramos para analisar, né, o que é imperfeito não vai desaparecer enquanto não vier o que é perfeito. Quando vier o que é perfeito, o imperfeito some. Mas Deus vai continuar usando o imperfeito, mas o imperfeito que entra no processo de mortificação da carne, de obediência ao seu chamado, de busca, né, de comunhão, de uma vida de oração, de uma vida de meditação. Ah, tem gente desconcertada que Deus usa? Tem. Deus usa até a mula. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, não é assim não, Deus me usa. Deus já usou um bêbado para mim me dar uma resposta de coisas que eu estava orando só na mente, que eu conversava com Deus só em mente, e o bêbado veio e me deu a resposta. Quem é que pode esquadrinhar o coração e a mente? Quem poderia saber do que eu estava buscando se eu não falei? Né? E isso é um poderoso argumento em favor da possibilidade da continuação dos dons miraculosos. Vocês sabiam que tem algumas pessoas que não acreditam mais que existem os dons? Que elas acham que os dons, eles acabaram quando acabou o ministério dos apóstolos? Vocês sabiam disso? Embora a palavra de Deus diga que só vai vir o que é perfeito quando o que é em parte se for aniquilado. Será que eles estão vivendo uma vida de perfeição? Talvez sim, né? Eu acho que não. Amém? Então, nós podemos nos apegar a essa palavra, né? A continuação que prosseguirá, né? Até essa segunda vinda do Senhor. Isso vai de encontro, né, aos argumentos distorcidos, né, dessas pessoas que querem eliminar os dons, né, e os miraculosos, né, como se não tivesse mais, como se tivesse desaparecido quando desapareceu, né, desapareceram os apóstolos. E essas pessoas, elas supõem encontrar base bíblica para essa opinião, baseada no fato que o 8º versículo desse capítulo diz que esses dons eventualmente cessarão. Só que a Bíblia é clara, vai ser aniquilado, né, quando vier o que é perfeito. Enquanto nós estivermos no corpo mortal, como é que vai ser isso? Né? É verdade que os dons espirituais vão cessar, né? Mas o tempo é definitivamente determinado nesse versículo. Ou seja, no fim da presente era da graça, né? Quando na volta do Senhor Jesus. Porém, enquanto não vier o que é perfeito, teremos necessidade dos dons espirituais que vai ser usados por pessoas imperfeitas. E são muitos dons, né? Muitos superiores a qualquer coisa meramente humana. Nós não vamos ver aqui nenhuma referência, né, do canon dizendo que isso já cessou. Não é verdade? Então essa interpretação, ela é uma invenção que no século XX criaram para obter um texto, né, de prova para ensinar que os dons necessariamente deveriam ter acabado ao fim da era dos apóstolos. O que eu não acredito. Até porque nós estamos provando deles até hoje. Não é verdade? Diga aí sua opinião. Você crê que esses dons desapareceram? Como pode alguém que nunca te viu, em que se depara com você e que Deus usa essa pessoa para te dar respostas que você não chegou nem a mover seus lábios para pedir a Deus? Aquilo que eu pronuncio, aquilo que eu faço, né, o mundo espiritual vê.
amém? Mas aquilo que está aqui e aquilo que está aqui, só Deus sonda, só Ele esquadrinha, só Ele sabe, amém? Então é quando a gente para analisar, né, a perfeição do texto adequadamente descrita, né? E nessa perfeição nós vamos conhecer plenamente, como também serei plenamente conhecido. Gente, conhecer plenamente. Plenamente é totalmente esgotando todas as possibilidades. É o que está descrito lá no versículo 12, né? Mas o versículo 8 ele mostra que não é só as línguas que vão cessar, né? O nosso conhecimento, como agora existe, que é bem parcial, né, também cessará. Então a palavra de Deus claramente não trouxe essas condições, né? Paulo está aqui antecipando a perfeição que a segunda vinda de Cristo vai trazer para nós. Os dons podem existir, então até lá, né? Mas isso não quer dizer que eles deixaram de existir. Quando nós paramos para analisar quantas pessoas não creem mais nos dons, irmãos? Quantas pessoas não creem no falar em línguas? Embora muitas vezes há um desequilíbrio, uma meninice com relação a dons, porque a gente não tem que estar falando em línguas para ímpio. A Bíblia diz que o falar em línguas ele é para a sua própria edificação. Não é verdade? Versículo 11 ele diz assim, ó, quando eu era menino, eu falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é sobre uma transição, né, de uma dispensação para outra, de uma condição para outra, de um estágio para outro muito além. E o que me chama a atenção é que em razão da segunda vinda de Cristo, essa transição ela é tratada pelo apóstolo Paulo mediante aquilo que tem lugar entre a meninice e a idade adulta. Ele vai fazendo aqui referência, né? E o que nós estamos tratando aqui é sobre fé, não é verdade? Estamos tratando aqui de crença, né? E a meninice, nesse caso, ela vai representar também a era inteira de perfeição e a nossa era presente, aquilo que nós estamos vivendo, né? E não adianta, não importa quão grandemente, né, os dons desenvolvidos, não importa o quanto elevada se torna a nossa sabedoria e o nosso conhecimento. Não importa isso. Sabe por quê? Porque ele é parcial. Então, mesmo eu tendo dons, né? Então, muitas vezes nós vamos ter... não vai ter eloquência que se torne maior, né, do que aquilo que nós vamos provar, né? Não vai ter profecia ou falar em línguas. Não tem comparação com o que vai haver nesse advento de vir aquilo que é pleno, né? Então, tudo que nós já conseguimos obter, né, até agora é apenas brinquedo de criança. Sentimentos infantis, pensamentos infantis, coisas próprias de meninos. E isso ela serve de poderosa ilustração, né? Vai trazer algo bem massificado para nós ilustrarmos, né? Sobre a estatura do nosso presente conhecimento, aquilo que nós temos. Mas o apóstolo Paulo ele trata esse assunto do menino, de sermos criança, de uma forma muito bacana. Amém? Portanto, aqueles que têm qualquer teologia especulativa, né, e que se esquecem que toda teologia presente, de todo conhecimento, né, toda sabedoria, não se afasta muito
não vai conseguir chegar, né, diante de tudo aquilo que nós teremos um dia. Amém? Embora tudo isso que nós temos seja baseado na verdade, né? São coisas que deixaram para nós pertinentes, mas ninguém vai ser detentor de todo conhecimento. Amém? Então o apóstolo Paulo ele faz voluntariamente um apontamento, né? De certa forma, ele vai mostrando ali a dimensão da imaturidade. Algo que os altivos e intelectuais, seja da igreja ou seja do mundo secular, que valorizam tanto esse conhecimento, né, que batem no peito e incham o peito, né, a igreja de Coríntios, elas teriam grande dificuldade em fazer algo que se negam a fazer muitos dos crentes de hoje em dia, os quais, ao contrário, né, preferem seguir o exemplo dos antigos coríntios. Exaltam seu próprio conhecimento e querem tratar, né, como se fora algo completo e perfeito. Então nós temos que entender que nessa vida, o que nós estamos vivendo aqui é pouco diante daquilo que está por vir. Amém? Até quando nós somos tratados, né, como criança, quando eu era menino, eu falava como menino, mas um dia, quando nós vier aquilo que é pleno, quando vier aquilo que é perfeito, nós vamos provar de algo que é grandioso e estaremos preparados para isso. Amém? Então, cuidado, não seja dono da verdade, seja da área eclesiástica, seja da vida circular, ninguém é dono da verdade. Amém? Embora a gente tenha que travar com unhas e dentes aí para defender esse evangelho que hoje é tão difícil, que a mídia tenta distorcer tanto, né? A mídia muitas vezes hoje quer trazer que você pode fazer tudo que você quiser. Enquanto a Bíblia, o Senhor o tempo todo ele nos chama para ser diferentes. Ele nos convida o tempo todo para nos santificarmos. Amém? A expressão verbal de uma criança que o apóstolo Paulo trata aqui, ela quer aludir algo, né? Ela tem a finalidade de apresentar o uso das línguas, da profecia e do ensino, né? Porque são modos pelos quais expressamos o nosso conhecimento. Amém? Bispo, não é perfeito? Não. Mas é necessário. E você não pode ter medo, amém, de exercer esse ministério, porque em muitos momentos as pessoas vão se deparar com as suas imperfeições e alguns têm parado. Amém? E você não pode parar. Nós não podemos parar. Nós seremos perfeitos, seremos completos quando o que é em parte for aniquilado. Amém? Quando nós estivermos com Ele. Amém? Então, é muito humilhante, né? Ter sido para os coríntios, né? Ser tratado com essa ilustração de ser visto como um menino, né? Muito visto que muitos se ufanavam, né, da sua eloquência, especialmente de suas declarações místicas. Aquilo que eles proferiam em estado de êxtase, né, como se estivessem arrebatados em línguas, e até mesmo nas línguas dos anjos, conforme pensavam. Lá no primeiro versículo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não for por amor, não tem proveito nenhum. Amém? No entanto, faziam parte, né, e eram infantes. Sentia como um menino. E o que me chama a atenção é que no original do grego, né, não se refere aqui a emoções de crianças, conforme a gente pode compreender pela tradução. Porque existe uma palavra grega, né, chamada phonel, que se refere à maneira de pensar, significa formar opinião. E sucessivamente, né, sendo o que é indicado pensava como menino.
Ou seja, tem opinião, uma ideia formada de criança. Quando eu era menino, eu pensava como menino e andava como menino. Então quando a gente pega a tradução original, né, a gente vai ver que esse estado de ser menino é com relação à forma de pensar, com relação, como é que eu vou dizer, a argumentos e a esse estado, né, de eu sei, eu sou bom e eu posso inchar. Amém? Então é o momento que nós temos que parar para analisar, né? Também poderíamos traduzir a frase, né, por tinha atitude de menino. O que é que Paulo queria dizer com isso? Provavelmente que agora esteja se referindo aos dons espirituais, né, de como estavam sendo de sabedoria e de conhecimento. Amém? Então, quando a gente olha para esse entendimento, até mesmo tais dons é apenas para integrante da nossa presente meninice. Por consequente, não pode servir, né, de desculpas para criar facções, né, adoração, querer nos tornarmos heróis, né, e promover a degradação dos irmãos que são menos dotados de dons. Faz uma fila de obreiros e coloque as pessoas para orar. Ali vai ter o dom de sabedoria, ali vai ter o dom de discernimento, ali vai ter o dom de interpretação, ali vai ter o dom de amor, mas com certeza a fila vai ser grande aonde existe o dom de profecia. Amém? E eu quero falar uma coisa para vocês. É muito bom quando Deus usa alguém para falar conosco. Mas é melhor ainda quando Deus usa alguém para falar com a gente aquilo que Ele já disse para nós. É melhor ainda quando Ele vai usar pessoas confirmando e testificando, amém, aquilo que Ele já falou para nós. Essa semana Deus me deu uma direção de um propósito para a sede. Uma das nossas bispas do ministério me ligou, né, testificando aquilo que Deus estava falando. Amém? Então, pensava como menino, né? Quando a gente vai olhar também no grego, né, a palavra quer dizer raciocinar, considerar, calcular, né? E o que está aqui em foco são os poderes do raciocínio desenvolvido de um adulto. A graduação do simples processo do pensamento. Gente, você chega e pega alguém que é doutor em algo e chama ele de menino. Porém, até esse estágio mais elevado, mais alto de pensamento, enquanto estivermos no presente século, amém, seremos simples crianças, o mais sábio. Amém? Não vai ter todo o conhecimento, né, daquilo que nós achamos que temos. Amém? Então Paulo ele está aqui atacando a suposta sabedoria daqueles crentes de Corinto. Ele está dizendo, vocês são crianças. Os raciocínios de vocês, a forma de vocês pensar não está sendo adulta. Amém? Essa mente de vocês ainda está funcionando, né, como crianças. E o que chama a atenção é que nessa época a filosofia grega e romana ela era muito presente ali dentro das igrejas. Amém? Então Paulo ele vai bater forte com isso. Amém? Ele vai bater nessa filosofia. Então todas as suas capacidades intelectuais, né, e bem desenvolvidas faziam deles mais do que crianças espirituais. Imagina o apóstolo Paulo tratando desse assunto com as pessoas que já se achavam maduras, e Paulo está dizendo, vocês são meninos. A forma de pensar de vocês ainda é como de criança. E aqui eu quero abrir um paralelozinho para a gente parar para analisar. Pegue uma criança pequena que está ali no pré, né, e tenta explicar sociologia para ela.
E aqui nós estamos dizendo de algo que é muito mais elevado. Você vai explicar para ela, ela vai entender da forma dela e ela vai achar que aquilo ali que ela captou é aquilo que é a verdade. Não é verdade? Então, quando cheguei a ser homem, Paulo aqui, ele não está... Quando ele fala assim, um dia eu fui menino também. Amém? Então, nem mesmo essa capacidade de termos esses dons espirituais, né? E até como o da próprio dom de sabedoria e de conhecimento, não nos leva à plenitude. Amém? Mas aí ele diz, então quando cheguei a ser homem, Paulo não quis dizer com isso que ele mesmo chegar à posição de uma maturidade espiritual. Ele não está querendo se colocar aqui na posição de maior do que todos. Amém? Então isso poderia destruir até a analogia inteira daquilo que ele está fazendo, né? Então, somente quando o Senhor Jesus completar, né, aquilo que ele vai fazer, a sua volta, né, a segunda vinda de Cristo, né, é que um crente vai atingir o estado de maturidade espiritual que será pleno, né, que é exatamente, né, o que é dito no versículo anterior, né, que ilustra esse versículo. E quando a gente trata isso no sentido físico, né, porém Paulo já chegar à idade adulta, esse estado ele compara com uma inauguração de perfeição, né? Portanto, vai ser aniquilado aquilo que é imperfeito, né? Pare para analisar Paulo falando, olha, vocês são meninos ainda. Mas quando vier o que é perfeito, isso tudo acaba. Isso os dons espirituais, segundo eles, são conhecidos por nós e nos leva a ser ultrapassados, né, por uma elevada expressão espiritual de conhecimento e de poder nos lugares celestiais. Imagina quando a gente estiver lá e eu mesmo não sei se eu vou ter oportunidade, mas eu tenho um monte de coisa para perguntar. Mas quando a gente trata sobre isso com pessoas que tiveram experiências espirituais, elas falam que o estado em que elas estavam naquele lugar era um estado de paz, de convicção, né? Era algo que era extremamente bom. Traz uma certeza muito grande. Então, de certa forma, esse desenvolvimento infantil de criança aqui apontado aos Coríntios, né? Primeiramente a criança balbucia, né? Então pensa e depois começa a raciocinar. No entanto, continua sendo uma criança todo o tempo. O outro tanto sucede no caso, né, do exercício dos dons espirituais. A palavra de Deus, ela nos convida a buscar com zelos os melhores dons, né? Conforme aquilo que ele está conhecendo agora, né? E um deles pode ser melhor um pouco do que o outro, mas todos fazem parte de uma mesma infância espiritual. Por mais que as pessoas sejam espirituais, por mais que elas sejam profetas, por mais que elas sejam usadas, amém? Eu e você não chegamos ainda no estado, né, de ser perfeito, de estar completo, né? Então, quantos pontos, né, de vista a gente vai ver a respeito disso, né? Quantas noções indistintas, né, das coisas. As crianças, elas jamais vai ter uma verdadeira visão daquilo que realmente é algo que é de adulto. Amém? A criança, muitas vezes, ela não vai ter a noção daquilo que um adulto está dizendo para ela, né? Então, quando há essa comparação, a gente para analisar que a criança tem suas próprias convicções e por mais que tentemos
explicar para elas, né? Enquanto ela não prova daquilo, enquanto ela não desfruta, ela não vai saber. Amém? Agora, já pensou quando nós estivermos provando tudo isso lá? Você já parou para pensar? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente começa a impor tudo que nós pensamos como se aquilo fosse a única verdade, né? E nós, seres humanos, né, naturalmente, quando a razão vai amadurecendo, né, em muitos momentos a gente despreza e dispensa os pensamentos infantis. E muitas vezes a gente põe de lado. E aqui eu quero fazer aqui uma alusão você que é pai, você que é mãe, você só ensina seu filho ou não foi ele te ensina algo? Eu constantemente, minhas filhas me ensinam alguma coisa. Então, mesmo as pessoas que para mim ou para você são imaturas, elas têm alguma coisa que podem nos acrescentar. Elas têm alguma coisa que pode, né, nos ensinar, né? Então a gente tem que ter cuidado quanto à rejeição, né? E nós não podemos considerar como se nada fosse. Amém? Mas a palavra de Deus, ela nos convida: ouça tudo e retém o que é bom. Amém? Ouça tudo e retém o que é bom. Assim que nós vamos pensar sobre nossos dons mais valorosos e aquisições deste mundo. Como é que vai ser quando a gente chegar no céu? Desistir no grego, encontramos o termo catargel, que aqui vai figurar, né, no aeristo, o fim de indicar uma razão ocorrida de uma vez para sempre. Então aqui ele está dizendo o seguinte, né? Quando eu encontrar o que é perfeito, ele está dizendo vai ser para sempre. Amém? Essa palavra significa abolir, enxugar, amém? Pôr de lado, dar fim, remover, fazer cessar. Sabe o que está dizendo aqui? Esse estado de meninice, esse estado de imperfeição, foi parcial, foi por um tempo, e agora vai vir o perfeito, que é eterno, que vai permanecer para sempre. Amém? Aqui está em foco o abandono completo de tudo quanto é infantil, a sua eliminação, né? Ainda que na realidade sejam sementes somente. E tudo isso vem a florescer, né, no estado eterno. Nós estamos aqui mesmo nesse estado de imperfeição, nós estamos lançando sementes e estamos frutificando. Amém? Para algo que é eterno. Mas lá nós vamos provar muito mais abundante do que tudo que provamos aqui, né? De uma forma fantástica, né? Mais elevada do que todas aquelas que agora nós conhecemos ou usufruímos dela. Então isso vai significar, né, a eliminação real das formas de dons espirituais conforme agora conhecemos. A infância nas Escrituras é sempre usada para falar sobre a imaturidade espiritual dessa vida, ao passo que a idade adulta indica a maturidade espiritual, que é o oposto de tudo isso. Então, essa é a palavra, né, que nós tínhamos para hoje, para vocês. E é momento de pararmos para analisar aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios, chamando eles de meninos, né, pela forma de pensar, pela forma de tratar as coisas. E eu quero convidar você para estarmos orando ao nosso Deus, para pedir que cada vez mais Ele nos conceda a graça, né, de sermos direcionados pelo Espírito Santo, de buscar essa direção, porque quando uma criança é tomada por um adulto, a probabilidade dele errar é menor. Quando a criança ela passa a ser direcionada por alguém que conhece
o que está ao seu redor, a probabilidade dele cair é menor. Então, diante de tudo isso que nós estamos tratando hoje aqui, eu quero convidar você a estar orando comigo e a dizer: Senhor, me ajuda na minha meninice, me ajuda na minha imperfeição, pega na minha mão e me conduz para que eu possa ter atitudes que agradam o seu coração. Pai, nessa noite nós queremos apresentar essa palavra diante de Ti. Meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor, nos toma pelas mãos. Nos conduza, Senhor, pelas entrelinhas da Tua palavra, mas principalmente na intimidade do Teu Espírito. Pega nas nossas mãos, Senhor, todas as vezes que estivermos tomando atitudes, Pai, como de crianças, atitudes imaturas, atitudes que não vão nos levar a nada, mas que possamos, Senhor, ter uma caminhada que alegre o Teu coração. Estamos aguardando aquilo que é perfeito, para que esse estado de hoje, de imperfeição, será aniquiladas. Queremos dizer que confiamos no Senhor e queremos nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder, em nome de Jesus. Muito obrigado, fiquem em paz, Deus abençoe.